Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. If you were to ask many people, what is your favorite book? Se você fizesse uma pesquisa e perguntasse às pessoas qual é o seu livro de profecia favorito em toda a Bíblia, a grande maioria responderia Isaías. Isso é porque existem profecias maravilhosas contidas no livro de Isaías, especialmente mensagens relacionadas ao estabelecimento do reino de Deus. E como Deus é fiel, forte e poderoso para derramar sua salvação sobre aqueles que têm um relacionamento de aliança com Ele. Isaías é realmente um grande livro de profecia. Agora estamos prontos para o capítulo 19. E vamos estudar este capítulo 19 em duas partes. É importante que façamos assim, pois grande parte do tempo hoje as pessoas correm para ler a primeira metade ou até 2/3 desta profecia sem prestar realmente atenção a ela, mas focando apenas nos últimos versículos. Ao fazer assim, tiram os últimos versículos do contexto. Há pessoas que falam sobre salvação nacional, ou seja, todo um país será salvo. Não vejo isso como uma posição que a Bíblia afirma. Veja só o que entendemos sobre essa questão. Se você ler Isaías 19 e proclamar que haverá salvação nacional para o Egito, a Síria e Israel, você está biblicamente incorreto. O caso de Israel é único, porque quando falamos de Israel, estamos falando de um povo da aliança. Sim, uma nação, mas repito, não é a nação em sua totalidade que será salva. Ao longo das Escrituras e no livro de Isaías, vemos uma palavra-chave, remanescente. E ela se aplica tanto a Israel como para outras nações também. Para entender corretamente a intenção de Isaías, devemos nos lembrar de uma profecia de Deus. Estou falando sobre uma promessa maravilhosa que encontramos em Gênesis 15. Este capítulo 15 de Gênesis é importante porque um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia está lá. Aquele que diz que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça por Deus. Gênesis 15, 6. Ou seja, é pela fé que Abraão passou a ser considerado justo. A fé, na palavra de Deus e em suas promessas, quando a recebemos e cremos, a fé transforma-nos e nos imputa justiça, uma justiça eterna. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. E sabemos que ele é Avraham. Não apenas Avraham, mas Avraham, o pai de muitas nações. Essas muitas nações referem-se a um remanescente delas, aqueles que exercem, que demonstram e receberam a mesma fé de Abraão. Abraão acreditou e sua fé não estava baseada em obras, mas na promessa de Deus, na promessa da aliança fundamentada no Messias e Yeshua. Por isso ele foi considerado justo. Um dos frutos dessa justiça é ser convidado, chamado e conduzido ao reino de Deus. E esse reino é um reino de justiça.
No mesmo capítulo 15, versículo 18, temos uma promessa relacionada à terra. A terra da promessa. E você pode pensar, essa é Israel. Sim, é verdade. Porém, ao examinarmos suas fronteiras, percebemos que partes do Egito e da região que chamamos de Assíria também estão incluídas. Assim, temos o Egito, um império, e a Assíria, outro império. A terra, que fez parte dos impérios egípcio e assírio, será incorporada a esta promessa do reino sobre a terra de Israel. É importante destacar que a terra possui uma importância crucial dentro da promessa, do programa e dos propósitos de Deus. Para compreender corretamente, o capítulo 19 é essencial entender o significado da terra mencionada e o que Deus faz com ela para cumprir a sua promessa. Se alguém ensinar que o Egito e a Assíria serão salvos como nações, de forma similar a Israel, representa um entendimento equivocado e certamente contradiz o que encontramos neste capítulo, especialmente nos 2 primeiros terços. Por isso, decidi não abordar aqui as implicações proféticas de Isaías 19. Especialmente o que é abordado nos versículos finais desta lição. O que faremos será adiar essa parte por uma semana, deixando-a para nosso próximo estudo. Isso porque queremos primeiro estabelecer uma base sólida para compreender corretamente o que Deus diz nos 2 primeiros 2 terços desta profecia. Se negligenciarmos essa base, não compreenderemos o contexto adequadamente. Além disso, separar a última seção do restante da passagem nos levaria a interpretações equivocadas, influenciando o que entendemos, ensinamos e acreditamos sobre os versículos finais. Então vamos começar. Pegue sua Bíblia e abra em Isaías capítulo 19, começando no versículo 1. Aqui encontramos uma palavra fundamental, mencionada diversas vezes anteriormente, massá. A palavra massá é frequentemente traduzida como fardo, peso ou destruição. Trata-se de algo profetizado, como certo de acontecer. Ao examinarmos essa profecia, percebemos que Deus dirige sua palavra primeiramente ao Egito, anunciando que o país enfrentará a destruição. O Egito carregará um grande fardo, um peso imposto por Deus. É um juízo. O capítulo 19 começa, então, enfatizando o juízo de Deus sobre o Egito. Se ignorarmos esse ponto, não compreenderemos adequadamente o que Deus está comunicando, nem o propósito desse juízo, tanto em eventos passados quanto especialmente nos últimos dias. Observe novamente o versículo 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando, como quem anda a cavalo. Aqui ele está cavalgando em uma nuvem veloz, o que nos diz que este juízo, este peso que está chegando ao Egito, é de origem celestial. Deus determinou esse juízo. Ele trouxe do céu um juízo que será imposto ao Egito. Mas qual é a razão para isso? O que há no Egito que provoca o juízo de Deus, o seu juízo severo que será colocado sobre esta nação? Para entender, precisamos observar o que Deus está fazendo. Ve na'u elilei mitzrayim mipanav, o que significa o seguinte. A palavra ve na'u traduz-se como abalar, e esse abalo geralmente traz destruição.
Porém, essa destruição tem um propósito: remover o que está impedindo o cumprimento dos planos de Deus. Deus ama o povo egípcio? Sim, ele os ama. Mas ele os ama mais ou menos do que o povo judeu? Não, ele não ama mais. As Escrituras enfatizam repetidamente que Deus não faz acepção de pessoas, o que significa que ele não tem favoritos. Por outro lado, Deus, em sua soberania, pode dar um chamado específico a uma nação ou a um povo? Sim, ele pode, e sim, ele fez isso. Contudo, não confunda um povo escolhido com um povo favorito. Essa distinção é importante. Ele escolhe com um propósito significativo. E esse propósito é, e espero que você esteja ciente disso, apresentar o Evangelho, compartilhar a mensagem do amor de Deus e revelar seu desejo de perdoar pecados e redimir as pessoas eternamente. Quem são os que podem ser redimidos? Todas as pessoas do mundo, todas as nações, todas as línguas, todos os grupos étnicos. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, o juízo de Deus deve se cumprir. Ele tem o objetivo de chamar um remanescente que responderá a ele e entender que isso é vital. Então, com o que Deus está chateado? Porque ele está com raiva. Qual é a razão para seu juízo? O texto nos dá a resposta. Veja o que ele diz. Ele vai abalar Elilei Mitzrayim, ou seja, os ídolos do Egito. Eliu, no plural, significa ídolos. Deus vai abalar os ídolos. Quanto ao termo sacudir, como já disse, ele carrega o sentido de julgamento e mudança. Isso significa que Deus trará destruição aos que estão sob a influência da idolatria. Assim, ele vai abalar os ídolos do Egito diante dele. E vemos que o coração do Egito se derreterá no meio deles. Provavelmente, isso aponta para a própria presença de Deus, cuja santidade será manifestada. Sua presença trará a destruição à idolatria e também atingirá todos aqueles que têm um coração idólatra. Ou seja, o aspecto e o caráter do coração que leva as pessoas à idolatria serão destruídos. O juízo de Deus tem o propósito de trazer mudanças, chamando as pessoas até Ele. Veja agora o versículo 2. Aqui vemos que Deus mostrará conflitos, provocará conflitos, criará conflitos no Egito. E sabemos que isso está diretamente relacionado ao que o Messias ensinou. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, ele diz: "Não pensem que vim para trazer paz à terra." Ele diz: "Eis que lhes digo que não vim para trazer paz, mas a espada." E no Evangelho de Lucas, ele declara: "Eu vim para trazer divisão." Então, a verdade de Deus, seu Evangelho, traz a divisão. É muito simples entender isso. Ou você é a favor do Evangelho, você o recebe, ou você o rejeita. Essa separação cria dois grupos, os que são a favor ou contra, o que resulta em conflitos. É exatamente isso que Deus está dizendo que fará. Eu farei conflitos no Egito. Egípcios contra egípcios. Depois diz: "E eles lutarão cada um contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino." Alguns estudiosos apontam que, embora a palavra mandará se refira a reino, nós sabemos que hoje, em toda a África, existem inúmeras tribos diferentes. No Egito, existem tribos, e essas tribos têm seus próprios líderes, e eles se consideram pequenos reinos independentes. Portanto, é exatamente isso que Deus está falando. Esta é uma das razões pelas quais podemos esperar conflitos de tribos em vários lugares do mundo nos últimos dias. Na verdade, isso já está acontecendo.
Por exemplo, frequentemente viajamos para a Etiópia e um dos líderes com quem trabalhamos nos disse que sua maior preocupação e orações eram por seu país, para que esses conflitos diminuam, que sejam eliminados e que tragam unidade à nação. Nós podemos rezar por esse fim, é o que desejamos muito, mas provavelmente isso não acontecerá. Certamente, veremos mais sobre isso, especialmente no Egito. O texto nos diz que eles lutarão cada um contra seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, o reino contra reino, ou tribo contra tribo. No versículo 3, o foco muda para o espírito do Egito, descrito como um espírito idólatra. Deus diz aqui que ele será esvaziado. A palavra traduzida como esvaziar pode também significar enfraquecer e aponta para uma transformação. A idolatria, através do juízo divino, será enfraquecida, será esvaziada. As pessoas chegarão à conclusão, pelo menos um remanescente, de que a idolatria não é o caminho correto. É isso que o versículo 3 está falando quando diz: o espírito do Egito será esvaziado no meio deles. Ou seja, o espírito do Egito, os egípcios, seguirão outro caminho para compreender isso. Esse esvaziamento também significa que eles vão perder a coragem. Eles não terão mais o espírito de Omitz, ou seja, um espírito de coragem e ousadia. Em vez disso, eles ficarão enfraquecidos quando virem esse juízo sobre seus falsos deuses. Da mesma forma, diz o seu conselho, ou seja, o conselho, a direção e o processo de pensamento que a nação seguia, será devorado. Literalmente, essa palavra significa ser engolidos. E o que as pessoas farão em meio a isso? A maioria, eles consultarão os seus ídolos. E eles vão recorrer a 3 palavras que são a palavra Itim, depois vem Avot e, por fim, a palavra Yet-Ot-Ni. Essas palavras são 3 grupos de ocultistas e não temos certeza do que exatamente elas significam, mas sabemos que se referem a instrumentos ou práticas idólatras. O que Deus está dizendo aqui é muito claro. A maioria das pessoas irá aos seus altares, procurarão ajuda de seus ídolos e recorrerão a instrumentos de bruxaria, de feitiçaria e encantamento. É para isso que servem como instrumentos. E o que Deus fará diante disso? Veja o que ele diz no versículo 4. Vei sicar-te. A palavra sicar-te significa de perto. Deus trará um fim. Ele entregará o Egito nas mãos de seus mestres. O que simplesmente significa que as pessoas serão governadas. Elas experimentarão as consequências da idolatria. E essa idolatria, esses mestres, na minha opinião, com base no contexto, têm uma influência demoníaca. Esses espíritos idólatras vão o quê? Serão entregues a eles. E observe o que acontecerá. Caché u Melech As, um coração, um rei poderoso. Pode ser que isso se refira tanto ao anticristo quanto ao espírito do anticristo. Através disso, na minha opinião, acredito que a maioria do Egito se submeterá a esse império do mal nos últimos dias. Eles serão entregues a eles. E veja, esse maligno, esse rei severo, esse rei poderoso, ele governará sobre eles, diz o Senhor. Esta é a palavra para o mestre, o Senhor dos exércitos. Então temos 2 palavras, Ha-Adon. Anteriormente, neste versículo, em relação à liderança demoníaca a qual o Egito se submeteria, aparece a palavra Adonim, para mestres. No entanto,
quando nos referimos a o Senhor, Yud-He-Vav-He, ou o Senhor dos Exércitos. O termo que precede Senhor dos Exércitos é Ha-Adon, o Mestre, o Senhor, como na expressão Senhor dos Senhores. Então Deus os entregará a esse governante maligno. E veremos que haverá consequências. Veja o versículo 5. É muito importante entendermos esses termos e imagens que são repetidos consistentemente ao longo da palavra de Deus. Eles são repetidos várias vezes para que possamos compreender o que significam e, assim, entender corretamente suas implicações quando aparecem novamente. Sabemos que, na Bíblia, a água, seja chuva, orvalho ou água em geral, é considerada uma bênção. Mas quando há seca, aquilo que fica árido, quando as águas secam, isso se torna um símbolo de juízo. Não precisamos ser estudiosos históricos para entender que uma das coisas que tornou o Egito forte e poderoso, um poderoso império, foi a sua água, o rio Nilo. Foi o rio Nilo que forneceu tanto ao Egito e permitiu que eles se tornassem um império forte. E o que acontecerá aqui? Olha o versículo 5. As águas irão. A palavra que se segue significa bebida, evaporada. Em outras palavras, elas serão removidas, secarão, como preferir descrever. As águas do mar secarão e os rios ficarão áridos e secos. O versículo 5 diz claramente que a água, a fonte do poder do Egito, que permitiu que se tornassem um vasto império, será removida. Eles não terão mais os recursos físicos. Na verdade, ele menciona que há mais do que isso. Os rios exalarão mau cheiro, com um cheiro vil, repugnante, quando as águas baixarem. Já vimos isso em períodos de seca, quando o nível de água cai muito e um odor desagradável toma conta. É isso que ele está descrevendo aqui sobre os rios. E por que usamos o plural ao falar o Nilo? Porque o Nilo tem muitos afluentes diferentes que, ao longo do tempo, formaram até os rios grandes por si próprios. Por isso temos o Nilo Azul e outros rios que derivam dele. O Nilo é a fonte, mas ele gera outros rios. Veja o versículo 6. Os rios exalarão um mau cheiro, eles se esgotarão, serão destruídos, e secará o Nilo do Egito. E também a cana, que é outra palavra para juncos, eles murcharão. Alguns dirão um junco, ou seja, boachá. Me esqueci como se diz em português, mas é simplesmente um tipo diferente de junco ou cana que prevalecia ao longo da água, ao longo do Nilo e de outros rios. Ele vai secar. Portanto, os juncos e a cana murcharão. Veja o versículo 7. E os papiros, essa madeira que era tão útil e importante para muitos propósitos, os papiros junto ao Nilo, à beira do Nilo estará. E toda sementeira, o que pode significar vegetação, junto do Nilo secará e será arrancada, o que significa que ela ficará muito frágil. Portanto, o vento simplesmente a arrancará e deixarão de existir. Muitas e muitas vezes, Deus usa uma linguagem muito clara, uma linguagem profética que deve ser entendida. Em vez de abençoar a água, o Nilo, que foi uma bênção, Deus abençoou o Egito. Mas devido à sua desobediência, a falha em reconhecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e participar dos seus planos e dos propósitos, em vez de bênçãos, eles experimentarão maldição. Todos os recursos que o Nilo forneceu ao povo, que os tornaram fortes, eles deram autoridade terrena, tudo isso será afastado. E o Nenu, e não será,
Versículo 8. Devido à falta de recursos, devido ao estado político em que o Egito se encontrará, não mais forte, mas fraco. Observe o próximo pensamento no versículo 8. Trata-se do conceito de luto com relação aos pescadores. Uma das coisas que um bom rio oferece é comida. Portanto, os pescadores lamentarão. Lamentarão todos aqueles que lançaram no rio, no Nilo. Eles lançaram anzóis ou estenderam suas redes sobre a face das águas. Se fizerem isso, não haverá resposta. Então, temos uma palavra muito descritiva que encerra o versículo 8. Lalu. Lá tem a ver com aquilo que é miserável, horrível, de maneira ofensiva e ruim. Portanto, aqueles que costumavam ser pescadores, que ganhavam a vida com o Nilo, que eram prósperos, admirados e até invejados, agora serão vistos simplesmente como miseráveis. Esse é o resultado da idolatria. Pode não acontecer imediatamente, pode levar tempo, até gerações, mas no final, a idolatria coloca você em uma situação muito miserável e desoladora. Versículo 9. Os que trabalham em fino fibra de linho. Um linho muito fino, penteado. E os que tecem pano branco. Continuando, ele diz: eles ficarão envergonhados. Alguns estudiosos afirmam que, devido à falta de água, o tecido feito de diferentes materiais, sofrerá deterioração e apodrecerá. Por isso, o linho e o tecido não terão mais boa qualidade. E aqueles que costumavam fazer roupas finas, com o melhor tecido de linho, o texto diz, eles ficarão totalmente envergonhados. Versículo 10. Isso ocorre porque o próprio alicerce deste império foi quebrado. Quando olhamos para o versículo 10, precisamos entender que o alicerce de qualquer país é sua condição espiritual. Se a condição espiritual for correta, esse alicerce será forte e permitirá a construção sobre ele. Porém, se a fundação espiritual for falha, ela levará à destruição. Se você construir sobre uma base frágil, o que for erguido começará a apresentar rachaduras e desmoronará. Isso é o que está acontecendo aqui. O versículo diz: seus fundamentos serão despedaçados e todos que trabalham por salário ficarão entristecidos. Isso se refere ao fato de que a economia será destruída. Esse ponto é importante, porque uma das lições que precisamos aprender é que Deus traz o juízo. Ele fez isso no passado, fará hoje e continuará a fazê-lo no futuro. O juízo pode se manifestar por meio da destruição da economia. Uma das palavras que ouvimos frequentemente nas notícias em Israel é Meshech, que significa economia. Há uma grande preocupação sobre a economia. Como lidar com ela? Que decisões tomar? Enquanto esse programa está sendo gravado, estamos no meio da pandemia do coronavírus. Vimos em Israel um grande aumento nas preocupações econômicas, especialmente em comparação com os meses em que enfrentamos os lockdowns mais rígidos. O que é interessante é que, durante os lockdowns severos, ninguém podia se afastar mais de 100 metros da sua casa, a não ser para comprar comida. Era necessário ficar bem perto de casa, saindo apenas por alguns minutos para tomar ar fresco e logo voltar para dentro.
O que é interessante e até um tanto confuso é que os números em Israel estão atualmente 4 ou 5 vezes maiores do que quando estávamos todos trancados. Agora não estamos mais em lockdown. Então, por que isso está acontecendo? Porque, mais uma vez, um novo lockdown causaria um desastre total para a economia. Portanto, se houver um lockdown novamente, ele provavelmente ocorrerá durante os períodos de festividades, quando as atividades já diminuem. As pessoas costumam tirar férias e não estão trabalhando. Assim, quando a economia está sendo julgada e enfrenta dificuldades, é importante olharmos para os fundamentos espirituais de uma nação. Mais uma vez, o versículo 10 diz: seus fundamentos serão despedaçados, e todos que trabalham por salário ficarão entristecidos. Versículo 11. Os tolos aqui se referem aos funcionários, aos principais funcionários de Zoan, que era uma cidade-chave do Egito. Portanto, seus principais funcionários, como diz no versículo 11, e os sábios conselheiros do faraó. A maioria dos conselheiros entende que o faraó, neste contexto, representa o governo em si. O faraó era o governo e tinha conselheiros que o aconselhavam. Então, o faraó pode ser interpretado mais adiante simplesmente como a autoridade governamental. E aqueles que aconselham este governo, seu conselho, provavelmente, inclui uma palavra como nip-ará. Nip-ará pode ser traduzido como algo muito vazio, desprovido de um real conhecimento ou compreensão. Muitas vezes, você tem a ideia de algo que seja vazio, ou seja, alguém que oferece uma solução simplista, baseada na força em vez da inteligência. Trata-se de algo que, na prática, não funcionará, porque a pessoa não considerou de forma legítima e precisa o status ou a situação. Em vez de propor algo adequado, apresenta uma solução inadequada, tentando apenas fazer acontecer, sem garantir sucesso. O versículo, então, questiona: como você pode dizer ao faraó que você é descendente de um sábio? A palavra usada aqui é ben, que significa filho. No entanto, neste contexto, pode ser interpretada como descendente, referindo-se aos sábios conselheiros do Egito no passado. A passagem questiona: como você pode dizer que é filho, descendente dos reis antigos? Como você diz que eu venho deste grupo de pessoas que os aconselhavam e faziam parte da administração? Ele está dizendo: não, você não pode fazer essa afirmação. Versículo 12. Onde, portanto, estão os seus sábios? Que mostrem a vocês, ou seja, à liderança do Egito, que eles têm conhecimento do que o Senhor determinou, do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Eles entenderam o que Deus planejou, o que ele disse que acontecerá ao Egito. A implicação desta pergunta é clara. Será que eles conseguem perceber que os problemas que enfrentam são resultado do conselho de Deus? Um conselho que, neste caso, aponta para a destruição de cada um. Agora, aprenda. Frequentemente, o julgamento de Deus não é apenas para destruir, mas também contém um chamado ao arrependimento. Ele usa o julgamento de Deus, como você vê em Apocalipse, para revelar o seu poder, a sua glória, a sua autoridade e o seu esplendor. Portanto, em meio a tudo isso, se Deus assim desejar, haverá um remanescente que se arrependerá e reconhecerá o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Esse remanescente se unirá e se tornará parte do povo deste reino, da comunidade de Israel.
É fundamental sermos cuidadosos e fazermos uma distinção clara entre a nação moderna de Israel e a comunidade de Israel. Eu sou um cidadão israelense. Obtive a minha cidadania israelense, assim como o restante da minha família, porque podemos provar nossas raízes judaicas. Foi possível simplesmente porque conseguimos provar, com base na Halachá, a raiz judaica, que somos judeus, o que nos permitiu obter a cidadania da nação de Israel. No entanto, apenas ser judeu ou pertencer a qualquer outro grupo étnico não faz de você parte da comunidade de Israel. A comunidade de Israel só pode ser celebrada através de uma aliança que Deus estabelece. A mensagem desta aliança é o Evangelho. Devemos ter cuidado, pois algumas pessoas podem ouvir isso e se apressar, chegando a conclusões inadequadas. Isso significa que Deus acabou com a nação de Israel, com o povo judeu, e que tudo é apenas através do Evangelho? Não. Aqui está o problema. Nos últimos dias, Deus agirá especificamente na terra de Israel e para o povo judeu, de maneira única, baseada na fé dos patriarcas, na promessa que Deus fez a eles, de alcançar de maneira poderosa os descendentes naturais de Jacó. Deus ainda tem um propósito para aquela terra e aquele povo. E aqueles que fizeram parte desse povo, dessa terra, que responderem ao seu chamado, se tornarão parte da comunidade eterna de Israel. Fazer parte da comunidade de Israel é possível somente através da fé no plano de salvação de Deus e no Salvador que completou este plano. Estou falando do Messias Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré. Portanto, não devemos nos confundir e afirmar que Deus já não se importa com Israel, porque não é assim. Também não devemos equiparar a nossa nação moderna de Israel com a comunidade de Israel. Precisamos ser biblicamente precisos e evitar cair em qualquer extremo que não esteja alinhado com a verdade bíblica ou profética. Então, no versículo 13, lemos: eles se tornaram tolos, os príncipes de Zoan. Eles enganaram. Quem enganou? Os príncipes de Nof. Aqui estamos lidando com duas cidades que são mencionadas em outros lugares da Bíblia, que eram centros primários no Egito, Zoan e Nof. Esses dois lugares têm importância profética. Descobrimos que a palavra usada aqui, sar, no hebraico moderno, refere-se a um oficial de gabinete. Não se refere a um funcionário qualquer, mas alguém que faz parte do alto escalão, que ocupa uma posição estratégica dentro do gabinete do governo. Eles se tornarão tolos, enganadores, e serão enganadores no Egito. Quem serão esses enganadores? Os principais de suas tribos, esses líderes tribais, que atuarão como conselheiros mais importantes nos últimos dias, serão instrumentos de engano. É isso que Deus revela. Mas por quê? Porque se voltam para a idolatria e buscam sabedoria em fontes que não possuem verdadeira sabedoria ou entendimento, levando o povo à destruição. Até agora, analisamos os 13 primeiros versículos. Existe alguma boa notícia para o Egito nesse contexto? Não há. Até este ponto, o Egito, e somente o Egito, é o foco desta passagem. É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, quem traz esse julgamento severo sobre o Egito. Agora, observe o versículo 14. Ele declara, Yud Hei Vav Hei,
o Senhor. O Senhor derramou no meio deles, ou seja, no meio do Egito. No meio do Egito, Deus introduzirá um espírito de perversidade. Repare na profundidade dessa afirmação. É essencial compreender a metodologia divina aqui. Não se trata de Deus simplesmente dizer: tudo bem, para destruir esse povo, vou enviar um espírito de confusão sem razão alguma, apenas porque sou soberano e quero ver essas pessoas serem destruídas para manifestar minha glória. Eu vou fazer com que eles sejam enganados. Não é isso que as Escrituras estão afirmando. O que está sendo dito é que o Egito não se arrepende nem se volta para Deus. Eles permanecem presos ao espírito idólatra. Esse é o resultado de suas próprias escolhas. Existe uma lei espiritual em ação. Quando Deus se manifesta a um indivíduo, é isso que ele está fazendo. Quando um indivíduo rejeita a revelação de Deus, que é uma lei, essa rejeição produz um espírito de ilusão nessa pessoa. É disso que está falando aqui. Aqueles que se arrependem, que reconhecem a verdade, olham para sua condição e dizem: temos seguido a falsidade. Precisamos nos voltar para o Deus de Israel. Aqueles que se arrependem e se voltam para Deus não serão alcançados por um espírito de ilusão. Pelo contrário, eles receberão uma verdade maior. No entanto, aqueles que persistirem na idolatria, rejeitando a revelação de Deus, encontrarão uma mistura de espírito que os iludirá e distorcerá sua percepção. Portanto, está escrito: eles irão distorcer o Egito e todos os seus feitos. O Egito será como aqueles que cambaleiam. Esta é simplesmente uma palavra que descreve o estado de alguém que foi enganado. Quando uma pessoa é enganada, ela não segue um caminho reto, não há clareza na direção de sua vida. Por isso, muitas traduções bíblicas usam a palavra cambalear para descrever essa condição. Eles serão como aqueles que cambaleiam como bêbados, que estão espiritualmente bêbados em seu próprio vômito. Em outras palavras, eles estão vivenciando as consequências do espírito de ilusão que a idolatria gerou em suas vidas. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Através da palavra de Deus, precisamos desenvolver um discernimento. Quando alguém diz estar embriagado no espírito, é algo que deve ser considerado ímpio. Agora pense no contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Nele havia pessoas desprovidas de verdade que observaram aqueles que estavam cheios do Espírito Santo e pensaram que eles estavam bêbados. No entanto, eles não estavam bêbados. Eles estavam no Espírito. Quando o termo bêbado no Espírito é usado, ele surge como uma percepção errônea, geralmente de incrédulos que não compreendem. Contudo, quando vemos as chamadas manifestações falsas, e essas manifestações são expressões verdadeiramente demoníacas, o problema é que muitos equivocadamente rotulam essas manifestações como pessoas embriagadas no Espírito. Nunca, jamais, o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, e essa pessoa não fala a verdade. Essa pessoa não age de forma edificante. Ela faz exatamente o contrário. Ela age de forma que edifica e manifesta a verdade. Agora, sejamos honestos, certo? Chegamos ao ponto em que, quando as pessoas tentam ser gentis e diplomáticas, buscando chamar as pessoas ao arrependimento, muitas vezes elas não compreendem. Por exemplo, alguém como uma bruxa espiritual. Uma expressão que pode parecer forte, mas que descreve uma experiência. Uma pessoa como Heidi Baker diz estar no espírito e não consegue fazer nada além de rir, de dar risadinhas e falar coisas sem sentido. E não estou falando sobre línguas, que é um dom legítimo, mas sim de coisas sem sentido,
como repetir termos em português sem parar. Isso não é uma pessoa que tenha qualquer experiência com o Espírito de Deus. Isso é demoníaco. Veja bem, aqueles que se associam com ela estão equivocados, estão enganados e são falsos mestres. Você pode pensar, bem, eles dizem algumas coisas boas, mas Satanás também ele diz algumas coisas que parecem certas, mas ele diz algumas coisas que parecem certas para enganar. Pense assim, se alguém dissesse, isso é puro veneno, pegue-o, você diria que não. Mas e se alguém preparasse uma refeição deliciosa, com boa comida, mas colocasse um pouco de arsênico nela? Provavelmente você comeria, certo? E qualquer coisa que pareça boa, que soe biblicamente correto, como ao ler as Escrituras. É isso que os falsos mestres fazem para que possam enganar uma pessoa para obter aquele veneno espiritual demoníaco. O exemplo bíblico é Saulo. Quando Saulo estava contra os propósitos de Deus, indo matar Davi, ele estava, na verdade, morto no espírito. Ele tirou a roupa, deitou-se e se tornou incapaz de se mover, incapaz de funcionar, incapaz de fazer sua própria vontade, porque não era a vontade de Deus. Eu acredito fortemente que Deus está dando uma indicação para aqueles que o conhecem e amam sua palavra. Quando alguém se levanta e age de maneira horrível, quando não consegue funcionar, e quando as pessoas começam a gritar e se contorcer na presença de Deus, isso não é de Deus. E não se trata apenas de risadas, seguidas de risadas ou de tolices. A tolice não é uma manifestação do Espírito Santo, e ela não deve ser confundida com alegria. Há uma diferença entre alegria verdadeira e tolice. Precisamos crescer no entendimento. Há muitos indivíduos em posições de liderança que não conseguem discernir o engano pelo que ele realmente é. Eles estão participando dele e até promovendo o engano. É por isso que essa passagem fala sobre idolatria e juízo. Agora, vamos estudar mais um versículo, o versículo 15, com o qual concluiremos por hoje. Não haverá para o Egito qualquer obra que possa fazer. Isso significa que, quando você está sob a influência da idolatria, não há nenhuma ação que você possa fazer para reverter ou mudar o julgamento de Deus. É claro que o arrependimento não é o contexto aqui. O arrependimento é sempre recebido, mas eles não estão pensando no arrependimento. Eles estão tentando responder ao falso ensinamento, à ilusão que estão recebendo, e não há nada que possam fazer. Então temos o termo Rosh Veizanav, cabeça e cauda, isto é, os principais líderes e os outros líderes. Ou seja, trata-se dos funcionários do gabinete e outras pessoas no governo. Em seguida, ele usa o termo ramo de palmeira e outras formas de vegetação. O que está sendo dito aqui, por meio desta expressão, é que não há esperança para as pessoas, não há nenhuma ação que possa ser tomada, nenhum conselho que possa ser ouvido desses indivíduos cujo efeito removerá o juízo de Deus ou as consequências da idolatria. Assim, ao concluirmos esta primeira parte do capítulo 19, fica claro que tudo o que ouvimos é que Deus está julgando o Egito por sua idolatria, seus falsos deuses, suas práticas, seus instrumentos de encantamento, feitiçaria e cantilação. Tudo isso desagrada a Deus. Precisamos ter clareza disso, pois, se não compreendermos corretamente o que Deus está dizendo nos 2 primeiros terços deste capítulo, não seremos capazes de interpretar, entender e aplicar adequadamente o que ele nos revela no último terço. Existem boas notícias, mas o grande desafio é que muitas pessoas tentam aplicar essa mensagem de forma errada, estendendo-a além do que a palavra de Deus realmente diz.
Com isso, você poderá chegar a conclusões inconclusivas, incompletas e incorretas que não revelam a verdadeira mensagem e não podem ser apoiadas pelas palavras destes versículos finais do capítulo 19. Bem, vou parar por aqui neste momento e pedir que você estude cuidadosamente os versículos que analisamos hoje e que também continue a leitura da segunda parte do capítulo 19, para que possamos estar preparados para encontrar a sua palavra na próxima vez que nos encontrarmos e concluirmos o estudo do capítulo 19 de Isaías. Até lá! Que Deus o abençoe enquanto você o serve e caminha com ele em sua verdade. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.